todos nós que respiramos, que estamos com ar em nossos pulmões, nós devemos adorar ao Senhor, devemos louvar o nome dEle, porque Ele vive e reina para sempre. E é isso que nós cremos, e por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor e exaltando ao Rei. Você pode fechar os seus olhos nesse momento e agradecer ao Senhor pela vida. Agradeça ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradeça ao Senhor porque Ele te criou, porque Ele te formou, porque você está vivo para a glória do nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos. Nós honramos o Senhor, honramos o seu nome, honramos da
Ministrando sua graça e amor.
Que hino maravilhoso. Boa noite, graça e paz. Eu, como pastor dessa igreja, Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, no Vila Exposição, eu sempre vou falar isso, tenho falado ultimamente e vou continuar falando, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja na sua vida e no teu lar, no nome de Jesus. Na tua vida, meu irmão, minha irmã querida, na tua vida, meu amigo que nos assiste pela primeira vez, ou você que está nos acompanhando, na sua vida e no seu lar, em nome de Jesus. Eu quero orar após esse cântico, creio que Tu és a resposta, Tu és aquele que faz todas as coisas. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá como igreja, em poder usar este canal da mídia social para alcançar os lares dos nossos irmãos, os lares dos nossos amigos, dos nossos parentes, daqueles que de uma maneira ou de outra têm simpatizado conosco. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar nessa casa agora e poder ministrar sobre essa casa essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, que possa realmente estar nessa vida e neste lar, no nome de Jesus. Pai, nós continuamos com este culto de adoração ao Senhor, que o Senhor esteja conosco, me dê graça, Senhor, para que eu abrir da minha boca, eu possa ministrar a sua palavra de maneira coerente e de maneira sábia, de acordo com a direção do Senhor, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez eu estou aqui nessa quarta-feira, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que você olhe para você mesmo, para a sua situação agora, nesse exato momento. E para isso, eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu quero pedir a sua licença e convidar você a fazer algo que parece estranho, mas é só uma experiência de poucos segundos. Eu vou dar a dica e você faz aí na sua casa, no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos comigo. Só feche os olhos e eu vou fazer a pergunta. Enquanto você está com esses olhos fechados, você consegue ver alguma coisa? Se todas as luzes da cidade acabassem agora, o que você conseguiria ver? Pode abrir os seus olhos. É uma pergunta simples, geralmente a gente faz isso com criança, faz algumas dinâmicas em empresa, com grupo de liderança, mas ela é importante, porque nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que eu acho que você pode sim pensar sobre a sua vida. Eu quero convidar você a vir comigo primeiramente para o livro de João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9. Venha comigo e vamos ler juntos a partir do versículo 1. Diz assim João capítulo 9, versículo 1 em diante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego assim? Jesus, porém, respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi porque se manifestasse a glória de Deus através dele. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu Jesus na terra, e tendo feito lodo com a sua saliva, aplicou aos olhos daquele cego, dizendo-lhe: Vá, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou de lá vendo. Então os vizinhos e os que antes conheciam ele só de ver, como mendigo, perguntaram-lhe: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, se levantou e disse: Sou eu. Perguntou-lhe, pois, como
lhe foi possível abrir os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vá até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui e voltei de lá vendo. Meus queridos, é um texto maravilhoso dentro dos milagres de Jesus. Jesus já havia curado pessoas cegas anteriormente. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus, eu já falo isso constantemente aqui na igreja, Jesus já vem numa sequência de milagres, de realizações de milagres. Anteriormente, se você voltar, você vai ver que aconteceu aí para trás, nos capítulos anteriores, a multiplicação dos pães e outros milagres que Jesus normalmente fazia por onde ele passava. Mas estes cegos se diferenciavam dos demais cegos, porque era um cego de nascença. O texto fala que ele era um cego de nascença. Então os discípulos, ao perceber que Jesus avistou um homem cego, provavelmente esse homem estava sentado em algum lugar, ali mendigando, como diz as pessoas que o conheciam, mas aquela pessoa, ele sentiu a presença de Cristo, e Cristo avistou, possivelmente, Cristo viu aquele mendigo, mas os discípulos, sem saber exatamente a origem daquilo, porque, para você entender por que os discípulos perguntaram: mestre, ele pecou ou os pais dele? Você precisa entender que dentro daquela época, ainda predominava a lei de Moisés. Então as escrituras que eles tinham naquele momento, eram os ensinamentos dos 10 mandamentos, os decálogos. Então o povo baseava-se nas orientações de Moisés, e a lei falava um pouco sobre a imundície, falava sobre essa questão do pecado. Então algumas consequências de enfermidades eram naquela época relacionadas às pessoas que não estavam vivendo na presença de Deus, não estavam servindo Yahvé, não estavam prestando culto a Yahvé, não estavam levando ofertas para o templo de Yahvé. Então havia um contexto exatamente ligado com essas situações. E os discípulos estavam com Jesus, e eles então perceberam que era de nascença, e fazia uma diferença entre esse de nascença e os demais que Jesus os encontrou e curou. Então eles queriam saber a origem daquele negócio. E aquela cegueira, então Jesus falou para eles que não, ele não pecou, tampouco os seus pais. Isso daí já fica claro que não existe essa questão de maldição hereditária. Olha só, Jesus já quebra esse conceito de maldição hereditária. Tipo assim, meus pais tiveram, eu vou ter, fulano vai ter, as gerações vai ter. Não, Jesus já quebra esse princípio aqui. Mas eu queria falar sobre 3 ensinamentos que Jesus nos ensina nessa atitude, nesse milagre maravilhoso na vida desse cego de nascença. Vamos lá então, pensar um pouco comigo. A primeira coisa que a gente vê é que Jesus demonstra que aquela cegueira tinha um propósito. Se você vir aqui, no versículo 3, Jesus responde que nem ele nem os seus pais pecaram, mas que essa enfermidade era para manifestar a glória de Deus. Versículo 3. Meus irmãos, o primeiro ensinamento aqui, então, é sobre o propósito de Deus. Embora aquele homem já vivia alguns anos carente dessa enfermidade, aquele homem já vivia de maneira a andar nas beiras das ruas, pedindo, porque nasceu, não sabia, não tinha lógica, não tinha visão ampla de nada, ele não podia sobreviver com o seu próprio trabalho, se provendo, a não ser, eu sou um inútil, então eu vou pedir esmola. Essa era a consciência. Hoje não. Hoje, meus irmãos, o cego, uma pessoa cega, ela desenvolve habilidades tremendas. Eu tenho um amigo que estudou comigo no seminário,
E ele é extraordinário, uma mente brilhante, um cara calculista, que tem assim uma visão, ele não vê com os olhos, mas tem uma visão tremenda de diversos assuntos. Ele é capaz de chegar nessa igreja aqui, e em pouco tempo relatar quantos bancos tem, como que é a parede, como que são as janelas, quantos ventiladores nós temos, como que é o teto, como que é o púlpito, só para você ver a habilidade desenvolvida nesse homem. E ele trabalha, pastoreia uma igreja, trabalha com uma missão, um cara extraordinário. Mas naquela época, havia o desprovimento dos ensinamentos para as pessoas usarem, por exemplo, o braille, que é a leitura, a escrita dos cegos, é o braille. Eu não sei se você já observou, em alguns passeios, observa, em alguns passeios tem aquelas pontinhas, e no meio dessa tem uma faixa amarela. Não sei se você já leu sobre isso, mas aquilo ali é para guiar quem é desprovido de uma visão visual mesmo. É para as pessoas, através do contato no solo, se guiar para os cegos. Mas aquele homem não tinha as ferramentas, era realmente um homem desprovido de toda essa orientação, de todo esse treinamento. Mas ele estava lá naquela época, e naquela época ele era considerado uma pessoa imunda, porque a visão que se tinha, que ele era um homem que nasceu do pecado, ou provavelmente os seus pais pecaram. Mas o propósito de Deus está acima de tudo. Porque o texto fala que essa enfermidade, essa cegueira, é para a glória de Deus. Meus irmãos, existem situações na nossa vida, por mais dolorosa que seja, tem um propósito de Deus. Deus com certeza tem um propósito nisso, e Deus está agindo de acordo com a vontade dEle. Imagina você, se todas as pessoas que tivessem problemas de deficiência física, hoje nós chamamos de pessoas especiais, se elas se jogassem nas sarjetas, se lançassem nas pontes, imagina, irmãos, muitos fazem isso, mas a maioria entende e tem uma consciência, não, eu vou lutar, eu vou batalhar, porque um dia Deus vai, o pai que tem um filho paraplégico, ele olha para ele, não, vou cuidar com amor, com carinho, e Deus um dia vai fazer alguma coisa, porque Deus tem um propósito naquilo, não é culpa do pai, do avô, de ninguém, existe um propósito, e eu quero dizer para você, que quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, o propósito de Deus, além da sua criação, era falar o que o salmista fala no Salmo 119:1, é que os céus proclamam, a criação dos céus proclama a grandeza, a glória de Deus, e a terra, o firmamento, as obras das suas mãos. Propósito, Deus tem propósito na sua vida, meu querido. Não importa a situação que você vive, Deus tem um propósito na sua vida. Você só precisa entender isso e deixar nas mãos dEle, e que no momento certo Ele vai aparecer. Talvez nessa noite é um momento de você refletir sobre o propósito de Deus na sua vida. E Deus tinha propósito na vida da enfermidade daquele homem. Deus tinha propósito, porque após curar aquele homem, nada mais foi manifestado ali a não ser o poder de Deus, a glória de Deus. Então eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Um outro ensinamento que Jesus nos ensina nesse local aí, nessa situação, Jesus nos ensina sobre a estratégia de Deus na vida das pessoas. Irmãos, lembrando que primeiro o propósito, mas Deus tinha uma estratégia de como fazer isso, como libertar aquele homem daquela cegueira. E a estratégia de Deus nem sempre é bem-vinda aos olhos dos homens. A estratégia de Deus, ela corre contrária às expectativas, às habilidades, à intelectualidade, às nossas
perfeições humanas, elas sempre vêm contrária àquilo que nós julgamos, é assim que deve se fazer. E o texto fala que Jesus então, no versículo 6, dito isso, cuspiu Jesus na terra, e tendo feito lodo com a saliva da sua boca, aplicou aos olhos daquele cego. Uma estratégia absurda. Nos dias de coronavírus, isso daqui seria condenável. Já é condenável em qualquer outra situação, porque pela lógica humana, qual seria a estratégia adequada para este homem? Conduzir a um oftalmologista, o qual iria dar todas as diretrizes de como proceder, de como trabalhar. Mas o oftalmologista não ia poder curar. Mas Jesus usa uma lógica ilógica, uma estratégia pela qual Ele mais uma vez demonstra na sua estratégia que Ele sabe de todas as coisas. Imagina você, meu irmão, presenciar uma cena dessa. Alguém precisando de uma oração para ser curado, e uma coisa absurda dessa acontece. A estratégia de Deus nunca falha, amém? A estratégia de Deus na nossa vida nunca falha. E você que está aí nessa noite, talvez você ainda não entendeu a maneira pela qual Deus está guiando o curso da sua vida. É a estratégia de Deus. Se você está nele, se você faz parte da videira verdadeira, se você é os ramos, você então está na estratégia de Deus, e Deus vai te levar para lá e para cá. Como diz o hino, o vento sopra e balança para lá e para cá, alguma coisa assim. Quando a tempestade vem, Deus tem a estratégia correta, e Ele faz, embora as pessoas não entendem o propósito de Deus. Nós falamos recentemente, meus irmãos, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ele vive, amém, aleluia. Mas a estratégia de Deus foi pregar Cristo na cruz. Que coisa mais absurda neste mundo, pregar Cristo na cruz, entre dois pecadores. Mas essa era a estratégia na concepção humana ridícula, mas a maior estratégia de todas, porque ela foi a estratégia para salvar toda a humanidade, e Cristo vive, aleluia. Não podemos, de maneira alguma, questionar os atos de Deus. Os discípulos provavelmente olharam para aquela cena e falaram, que coisa nojenta. Mas era a estratégia de Deus. Então Deus tinha um propósito na enfermidade, e Deus usou uma estratégia. E o terceiro ensinamento que a gente aprende aqui, é porque Deus tinha um alvo. Jesus tinha um alvo nessa cena. Jesus tinha um alvo a alcançar mediante a vida deste homem. Nós sabemos que a vida dele impactou a comunidade da região. Era um homem visível aos olhos das pessoas por ser uma pessoa miserável, uma pessoa que vivia encostado sem ver as coisas. Não sabemos exatamente qual eram os seus trajes, mas possivelmente um homem à mercê da sociedade. Todos o viram, todos os conheciam, todos sabiam que ele era desprovido de uma visão. Mas o alvo de Jesus aqui era mostrar exatamente aonde o poder de Deus se atua. O alvo de Jesus aqui, quando ele volta lá no versículo 12, olha só o que ele fala, no versículo 11, Jesus me mandou ir lá para o tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e estou vendo. Não tem como justificar. Alguém veio, alguém tinha um propósito, usou a estratégia, e o alvo era eu era o alvo. Mas além do alvo daquela vida, Jesus tinha um alvo de alcançar aquelas comunidades, aquelas pessoas que se julgavam sabedores do conhecimento da lei da época. Essas pessoas se julgavam conhecedoras daquele que pode fazer todas as coisas. E se você continuar lendo, você vai ver que os próprios fariseus começaram a questionar o homem. É interessante que só lá na frente,
é que se vai mencionar o nome de Jesus, mas eles começam a interrogar aquele homem, eles começam a ficar matutando na cabeça, como que isso é possível? E aquele homem simplesmente falava, no versículo 31 fala assim: sabemos que Deus não atende pecadores, os fariseus falando para ele, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, se estabelece. Então, a gente percebe que embora os fariseus estavam condenando aquele homem, eles não conseguiam entender, e Jesus queria somente mostrar para eles, que eles tinham visão de olhos de ver, mas eles não tinham visão espiritual. O alvo de Jesus aqui era mostrar, revelar para aqueles fariseus que ele era a luz do mundo. Meu querido, o alvo de Jesus, o alvo de Deus, ao enviar Jesus, era eu e você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos os alvos de Deus. Você é alvo de Deus. E a vontade de Deus é que você creia. Assim como esse homem, ele creu. Jesus mandou ele ir para o tanque de Siloé. Ele não questionou: oh Senhor, você colocou lama aqui nos meus olhos, Senhor, agora você está mandando ele me lavar. Ele creu. Ele foi baseado nas palavras de quem ele já sabia, já tinha ouvido falar, que tinha o poder de curar. Deus tem este poder. É necessário a gente crer, porque nós somos os alvos de Deus. E você que me escuta nessa noite, você que me vê nessa noite, você que teve o acesso a essa pregação, eu quero desafiar você a entender isso de maneira bem clara. O texto de João capítulo 9 nos mostra o ensinamento de Jesus em 3 áreas específicas. Primeiro, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Segundo, Ele usa as estratégias que Ele quer. E terceiro, o alvo dele somos nós. Então você é o alvo de Deus. Chega de murmurar, chega de questionar, chega. Deus está no controle de todas as coisas, e Ele sabe o momento certo que Ele vai fazer o milagre dele na sua vida. Você quer um milagre de Deus na sua vida? Então, faça exatamente o que esse cego fez. Entenda que o que você está passando é para mais cedo ou mais tarde glorificar o nome de Deus, é para a glória dele. Entenda que Deus vai criar meios, estratégias para que você entenda o propósito dele. E saiba, e nunca se esqueça, que o alvo de Deus somos nós, é você. Eu quero orar por você. E o meu desejo, sinceramente, é que você se fortaleça em Deus. É que você que ainda não se fortaleceu, não firmou, não tomou uma atitude sincera diante de Deus, que você tome. É que você que ainda não conheceu Jesus como Salvador e não confessou diante dos homens, que você confesse no nome de Jesus. Porque eu creio que Ele, nesse exato momento, está falando no seu coração. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu quero abençoar as suas vidas e pedir ao Senhor que eles entendam aquilo que nós falamos nessa noite. Ó Deus, queria que eles entendam e se encaixam no projeto do Senhor, nos planos do Senhor. Que eles possam entender que o Senhor, acima de todas as coisas, já os escolheu desde o ventre de suas mães.
Pai, no nome de Jesus, abençoa este lar, abençoa essa família, abençoa esse jovem, abençoa essa criança, abençoa essa pessoa que já é da maior idade. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa todos esses neste momento, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Pai. E que a Tua vontade prevaleça acima de tudo, para a glória do Teu lindo e infinito nome. O nome poderoso de Jesus. Muito obrigado por estar conosco nessa noite. Nós, como Igreja Batista Lírio dos Vales, aqui em Montes Claros, no Vila Exposição, o nosso desejo é que realmente, que essa paz de Cristo esteja na sua vida e no seu lar, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a continuar conosco. Nós temos as nossas atividades sequenciais. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical. Se você quiser que a gente compartilhe com você, entra lá no nosso canal, se inscreva, deixa lá um recadinho, fala, olha, gostei da mensagem, eu queria receber o material de domingo de escola bíblica, está sendo muito bom. Nós estamos utilizando a rede social entre nós para a escola bíblica dominical, mas se você quiser, você é bem-vindo em pedir, nós vamos sentir o maior prazer de enviar para você. À noite nós temos o nosso culto, sequencialmente, que está sendo uma bênção. Eu espero ter você conosco novamente. E quero pedir um favor a todos os irmãos que me ouvem neste momento. Queridos, vamos nos inscrever lá no canal. Nos ajuda a divulgar o nosso canal, incentive o seu amigo, o seu parente. A gente quer, na verdade, chegar a 1000 pessoas inscritas. Então nos ajude, no nome de Jesus. E eu quero agradecer a sua presença conosco. Você é bem-vindo. Quando voltarmos às atividades, aqui essa igreja está de portas abertas. E você é o nosso convidado especial. Queridos irmãos, nós estamos com saudade de vocês. Estamos com muita saudade. Eu sei que está sendo difícil esse momento. Mas Deus vai prover o momento certo para que estejamos todos juntos. Fica aqui o meu abraço. O abraço da minha esposa, dos meus filhos, com muita saudade para todos vocês, no nome de Jesus. Eu quero orar mais uma vez, finalizando, e assim nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja dentro da sua casa, no seu lar, na sua vida, seja não somente aqui nas nossas extremidades, mas em toda a terra, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você continue firme, fiel, entendendo que Ele tem propósito, entendendo que as estratégias dele são perfeitas e que o alvo dele somos nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe e muito obrigado de estar com a gente.